Olá, tudo bem? Meu nome é Wellington Coimbra, sou um homem negro, gay, residente em Montes Claros. Atualmente eu assessoro o projeto Periferias no Centro, Aquilombamento, Discussões e Letramento LGBTQIA+, em Montes Claros. Foi um projeto pioneiro na nossa cidade, porque por mais que nós tínhamos alguns movimentos LGBTQIA+, um projeto diretamente ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, não existia. E esse processo foi muito interessante, porque primeiro nós fizemos um diagnóstico a respeito da vida LGBTQIA+, na nossa cidade, tivemos resultados significativos. Então nós estamos falando de 70% dos LGBTs sendo enquanto pessoas negras, o que é um dado muito importante, porque a gente precisa interseccionar raça e gênero, raça e orientação sexual. Para além disso, nós percebemos que nós tínhamos algumas dificuldades, porque é um tema muito complexo. As pessoas ainda personalizam o direito público a partir do seu entendimento privado de ser humano. Então nós tivemos muita dificuldade de acessar alguns espaços. Outros espaços nós só acessamos porque negar o projeto era negar ao Ministério dos Direitos Humanos. E para além disso, nós percebemos que comunidades negras ou comunidades que são marginalizadas possibilitam um melhor entendimento de sujeito, eles aceitam melhor o nosso trabalho. Então, assim, nós conseguimos ir no Quilombo de Monte Alto, nós fizemos atividade na comunidade quilombola, nós fomos em presídios, nós tivemos alguns resultados muito interessantes de presídios em que os próprios atendidos da instituição e os próprios dirigentes da instituição nos informam que os LGBTs estão presos aqui fora e soltos lá dentro. Lá dentro eles têm uma maior liberdade de ser quem eles são, o que é extremamente triste e um dado muito complexo. Para além disso, nós tivemos algumas vitórias. Pela primeira vez, no dia anual de planejamento de políticas públicas municipais, a questão LGBTQIA+, se tornará pauta, e a constituição de um plano municipal de prevenção e de minimização da violência. Isso foi conquistado graças ao projeto Periferias no Centro. Então, assim, foi um processo muito importante. Isso não teria sido possível se não fosse o empenho da comunidade quilombola dos Nogueira, que fez esse projeto, que acompanhou o projeto, que acreditou, porque é importante a gente encruzar as questões. Quilombo, fala de negritude, mas fala de LGBTQIA+, fala de gênero, fala de orientação sexual, fala de tudo que é necessário para uma sociedade aquilombada. E quando nós falamos de aquilombar, nós falamos de constituir um território afetivo de segurança para todas as pessoas, independentemente de credo, classe, orientação sexual, identidade de gênero. Então, assim, nós percebemos isso. Outro ponto também muito interessante, nós fomos em comunidades de matriz africana, e o trabalho foi muito bem recebido, muito melhor recebido do que, por exemplo, em instituições escolares, que nós tivemos que, inclusive, buscar outros meios para conseguir acessá-los a partir da Superintendência Regional de Ensino, a partir da Secretaria Municipal de Educação, que foram parceiras do projeto, que abriram as portas para que a gente pudesse realizar os diálogos. E nós, literalmente, trouxemos a periferia para o centro do discurso. No nosso relatório, na finalização do projeto, nós acessamos inúmeros bairros periféricos, instituições públicas e privadas de educação, de saúde, de segurança, enfim. Tudo isso para que as pessoas consigam entender o que é ser LGBTQIA+, e que o nosso objetivo é ter direitos, os mesmos que a população cis heteronormativa possui.
e aqui nós estamos para falar sobre formação de professores. Eu, enquanto professor, eu posso dizer que é necessário. Uma escola negou o nosso trabalho sobre essa perspectiva. Uma secretaria de educação de um município negou o trabalho de outra cidade sobre a perspectiva de que ela não tem que trabalhar isso, porque era secretaria municipal, então trabalhava só com ensino fundamental. E aqui a gente precisa trazer alguns conceitos, primeiro, para vocês entenderem o que é a causa LGBTQIA+, mas principalmente o seu papel enquanto educador, formador de sujeitos, sujeitas e sujeites que estão dentro da escola. A Constituição Federal, em seu artigo 3º, define entre os objetivos fundamentais da República do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E aí o artigo 206 dessa mesma Constituição vem dizer que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. E aí traz inúmeros princípios, mas o primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Essa igualdade de acesso e permanência na escola? Porque eu posso listar inúmeras pessoas LGBTs que abandonaram a escola por causa da violência. Muitas mulheres trans não terminaram seus estudos por causa da violência. Esse acesso de igualdade de condições para a permanência na escola? Nós temos aqui montes claros. Quantas médicas transexuais travestis formadas? Alguém já viu alguma médica? Alguma advogada? Alguma juíza? Alguma psicóloga? Alguma professoras? Então, o que mostra pra gente que não existe invasão escolar, o que existe pra gente que somos LGBTQIA+, é expulsão escolar. Já que a violência da escola é tamanha que empurra a gente para fora, que chuta, ou melhor falando, que chuta a gente do ambiente escolar. E o que resta pra gente é somente as ruas, né? Onde tem mais violência. Mas era só isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Mas vocês escolhem. Gente, as relações sociais, elas impõem mecanismos de defesa que nós precisamos utilizar quando nós estamos sob ataque. Então, há pessoas trans que nunca fazem a transição. Um exemplo, no outro projeto que nós realizamos em outra cidade, um homem trans entrou em contato comigo e falou: eu não me sinto mulher, mas eu não posso me transicionar. Eu sou mãe, eu tenho filhos, eu sou casada em uma cidade minúscula e já estou velha. Eu só vou esperar a vida passar. Eu só vou esperar a vida passar. Quão violento é você ouvir isso? Eu não posso fazer, eu não posso ser quem eu sou, então eu vou só esperar a vida passar. Transgênero, aquele ou aquela que transiciona, que muda o gênero da qual foi designado ao nascer. Eu nasci num corpo masculino, médico viu a genitália, né? Masculina. Meus pais me deram um nome masculino quando eu nasci, mas aos 5 anos de idade eu já não gostava do meu corpo, eu já não gostava do meu nome, eu já não queria brincar com brincadeiras agressivas, eu já não queria. Minha expressão de gênero era outra. Então, aí começou a minha periferias no centro, porque nós estamos em uma periferia social e também uma periferia geográfica. Mesmo que você esteja no centro geográfico, alguns corpos são periféricos, são marginalizados aonde que estiver. E é um exemplo que a gente dá: se você é um viado que mora no Ibituruna, você ainda é marginalizado.
Você pode morar em Bituruna, você ainda pode... Sou assessora da deputada federal Célia Chacriabá, acompanho a bancada do COCAR e estamos aqui para poder falar um pouco sobre a emenda parlamentar da deputada que proporcionou ao projeto, né, fazer um letramento na cidade de Montes Claros, onde foi fundamental para que as pessoas pudessem compreender e fazer com que o letramento chegasse às periferias, né, para que as pessoas compreendessem, né, a pauta LGBTQIA+, onde está sendo um projeto muito importante. Entendemos que precisamos de mais iniciativas, assim como a nossa, da deputada federal, para que esses projetos realmente possam acontecer na prática. Hoje, a gente consegue entender que este projeto está se tornando uma política pública, né? Conseguiram alcançar, chegar ao município, né, para que pudessem ser escutados e transformar esse grande projeto numa pauta pública, né, de projetos de políticas públicas para a população LGBTQIA+, e as comunidades quilombolas, que está sendo a proponente desse projeto. Que hoje é um dia muito importante, né? Estar aqui no ambiente escolar para a gente poder estar falando sobre isso, porque a maioria das violências, grandes violências, é realmente vinda do ambiente escolar. Inclusive, eu particularmente fui vítima do preconceito, vítima do estigma, vítima da violência verbal no ambiente escolar, quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Para parar para pensar, nós estamos em 2024, estamos lutando ainda. Quantos anos se passaram e esse discurso, essa conversa que a gente está tendo hoje, a gente ter feito essa conversa muito antes. Meu nome é Letícia Imperatriz, eu sou uma mulher transvesti gênero negra. Estou acompanhando o projeto Letramento na Periferia ao Centro, que é um projeto de suma importância. E nós percebemos o quanto é necessário esse letramento, não só dentro da comunidade, mas também fora nesse processo de demonstrar para as pessoas a importância da nossa existência. E quando eu falo existência, não é somente a existência do público LGBT, porque que nós estamos falando de um processo também interseccionalizado, né? Porque não é só falar de uma comunidade, mas é falar de uma comunidade, é falar de uma raça, é falar de uma periferia, é falar de um espaço que acaba segregando possibilidades. E quando eu falo de espaço que segrega possibilidades, eu não estou dizendo do quilombo, porque pelo contrário, o quilombo, ele atrai as possibilidades. Ele foi a atração mais, como é que eu posso dizer, mais assertiva que nós tivemos no projeto, porque ele trouxe toda essa discussão para o centro da cidade. Então, o que eu estou dizendo em relação à questão de afastamento, o que eu estou dizendo em relação a impossibilidades, é que se não fosse o quilombo, a gente não teria chegado e acessado a alguns dispositivos que hoje são sumariamente importantes a gente ter essa discussão, como por exemplo presídios, como por exemplo as escolas públicas e privadas, as universidades e faculdades, escolas, né, dentre outros espaços que trouxeram à tona a possibilidade da gente pensar em uma cidade diferenciada, em uma cidade que possa atribuir às pessoas o direito de viver, de fato, de ter acesso à cidadania, mas mais do que isso, não é somente um processo de apresentar a resistência de um povo,
mas a existência. E é por isso que nós estamos aí com esse projeto chegando já no fim, mas com a perspectiva de dar uma continuidade significativa, deixando uma mensagem que nós estamos vivas e vivos, na perspectiva não só de manter o quilombo, mas de manter a nossa comunidade LGBT toda quilombada nesse processo de mantermos aí a mensagem da vivência, a mensagem do letramento que foi passado, mas mais do que isso, essa importância de demarcarmos o espaço, demonstrando que nós estamos existindo. Que a gente pode ser quem a gente quer, a gente pega na mão de quem a gente quer, a gente fica com quem a gente quer. Então eu fiquei pensando muito nessa frase dele. Tanto que essa frase vai fazer parte de um trabalho meu, porque me chamou muita atenção. Porque realmente nós LGBTs, nós achamos que a gente está livre. A gente pode fazer o que a gente quiser quando a gente está lá fora. Mas aí quando uma pessoa me traz uma realidade daqui de dentro, me fala que é livre, que pode pegar na mão de quem quiser, que pode se beijar, que pode se amar, que pode declarar o amor, eu fiquei pensando sobre isso. Eu saio daqui muito pensativa no diálogo que eu tive com vocês. Que uma mulher negra, trans, chamada Marsha P. Johnson, virou e falou: gente, chega! Por que nós não podemos amar? Por que a gente não pode pegar na mão de alguém? O que Marsha P. Johnson fez? Ousada ela, bem ousada. Passou a mão numa pedra e tacou no policial. Quando a polícia veio toda pra cima dela, o que aconteceu? Os gays, as lésbicas e o restante da comunidade que estava em processo de descoberta veio pra cima dos policiais. E foi aí que começou a revolução de Stonewall. Isso foi impactando outros lugares, até chegar onde? No Brasil. Chika Manicongo, que foi a primeira mulher negra a nascer no Brasil enquanto mulher travesti, mulher trans, ela foi queimada em praça pública. Por quê? Chegaram pra ela e falaram assim: olha, ou você tira as vestimentas femininas, veste as vestimentas masculinas, trabalha numa sapataria, viva uma vida de homem, que é o que você é, ou então você vai sofrer as consequências disso. Só que Chika Manicongo era dotada de questões, porque Chika Manicongo era das religiões de matriz africana. E o que, por sua vez, potencializa uma violência muito maior. Porque quando você é uma mulher negra, periférica, de religião de matriz africana, todo esse nível de opressão dentro do seu corpo é chamado de interseccionalidade. Você, por ser uma mulher branca, não quer dizer que você não sofre violência, você sofre. Porque se você mora em um espaço que é periférico, a violência chega até você. Se você é mãe solo, a violência chega até você. Se você não tem condições de se manter, de ter a sua alimentação, e infelizmente o sistema não consegue. O sistema não consegue te acompanhar. E aí, você, em detrimento disso, vai no supermercado e pega uma bolacha. E essa bolacha te traz pra cá. Isso é porque o sistema não consegue acompanhar quem você é. E com isso ele te violenta. A gente tem os gays, as pessoas gays, eles sofrem um tipo de violência muito específica. Porque a violência não é o fato dele ser um homem, mas uma ideia de que o fato dele ser um homem que gosta daquilo que é da mulher, muitos homens acham aquilo uma perversão. Porque na cabeça deles, de muitos homens, e eu falo aqui da masculinidade, inclusive tóxica, na cabeça deles, homem tem que agir como homem. Então um homem que começa a se agir como mulher, que é absurdo entender isso. Tanto que, na perspectiva, quando a gente vai falar sobre o porquê que mulheres trans são assassinadas, há linhas de raciocínio que é justamente porque o homem não aceita a ideia de um outro homem querer ser mulher. Nós transexuais e travestis, nós estamos fazendo a junção das duas palavras para poder quebrar esse estigma sobre a palavra travesti. Tanto é que hoje
nós temos 2 deputadas transexuais, que é a Érica Rio Duda Salabert, federal, que se identifica como travesti, professoras travestis, advogadas travestis, médicas travestis. Então, tudo isso para quebrar esse estigma, essa violência, esse marginalismo contra a palavra travesti. E não é o travesti, é a travesti. Meu nome é Juliane, sou uma mulher negra, sou lésbica e hoje eu faço parte da comunidade Quilombo dos Nogueira. Vou falar um pouco sobre mim. Antes eu era de uma determinada religião que não aceitava, pelo fato de eu ser uma mulher lésbica, eles não aceitavam. Aí eu comecei a namorar com uma dateira aqui do Quilombo, uma menina, aí aqui eu fui bem acolhida, bem recebida. E esse projeto também me fez entender bastante coisa, porque eu tinha dúvida mesmo até da comunidade LGBT. Mesmo eu sendo LGBT, eu tinha bastante dúvida. E esse projeto veio para esclarecer até mesmo minhas dúvidas. E hoje eu posso dizer que eu sou bem aceita. A minha mãe no início não aceitava muito, mas hoje ela aceita bastante. E esse projeto também fez com que eu falasse um pouco com minha mãe para que ela possa entender também o mundo LGBT. Eu vou falar sobre as siglas LGBTQIAPK+. O L são lésbicas, mulheres que sentem atração por mulheres. O G são gays, homens que sentem atração por homens. B são bissexuais, pessoas que sentem atração por ambos os gêneros. T, transexuais e travestis, são pessoas que nasceram com determinado gênero, mas não se identificou com gênero e ao longo do tempo se transicionou. Meu nome é Larissa, eu faço parte da comunidade Quilombo dos Nogueira. Estou em parceria com o projeto Periferias no Centro. Sou uma mulher negra, lésbica, e como palestrante do projeto eu aprendi muito, coisas que eu não sabia, e até nós mesmos da comunidade LGBT tem coisas que nós não sabemos, e esse projeto me ajudou bastante. Foi um letramento bem bacana, até para nós podermos conhecer, para passar essa experiência e conhecimento para outras pessoas. O eu ser quilombola é uma questão que aqui dentro é bem acolhedor. Tem a família, pessoas que vêm aqui dentro bem acolhida. Mas agora lá fora não é bem assim, porque as pessoas julgam muito pelo fato de eu ser uma mulher negra, lésbica e um bandista, preconceito em dobro. Aqui no Quilombo nós somos acolhedores e eu me sinto acolhida aqui pelo fato de ser a minha segunda casa, é a minha família. Porque queer, que no caso se encaixa no não binário, que são pessoas que não se identificam 100% como homens, 100% como mulheres. Aí se transição não, passam de um sexo para outro. Por exemplo, Pablo Vittar é uma drag queen, né? E de intersexuais, pessoas que nascem com ambos gêneros. De assexuais, pessoas assexuadas que não sentem atração nem por homem, nem por mulher. E eu quero acrescentar o E de família, que também encaixa na sigla LGBT. E são familiares, pais que têm filhos gays, irmãos gays, então acaba se encaixando porque tem um parente, tem um amigo, e é como se fosse um simpatizante na sigla em 1980, que se encaixa no E. Eu sou filho e neto de quilombola, daqui da cidade de Montes Claros, o primeiro quilombo urbano que aqui existe. Nós estamos no mesmo lugar, se não me engano, desde 1958. Tudo começou pelo meu avô, chamado Florentino José Nogueira, na época como cabo da Polícia Militar de Minas de Montes Claros, e sempre com o apoio da minha avó. Eu não vou dizer que ele era preconceituoso, mas ele era muito resistente.
Quando meu pai ele completou, se não me engano, 17 anos, para que ele não tenha falar da sexualidade dele, meu pai teve que fugir para Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte ele criou até a personalidade dele e voltou com outra visão, com outras atitudes. Meu pai pegou um belo dia, segundo meu pai conta, foi um dia de um desafiador, e virou para ele e falou: ô meu pai, quero te falar que eu não sou filho que você imagina, eu sou gay. Aí falando depois disso, houve uma conversa um pouco longa, e meu avô pegou e falou: independente da situação que você vive, ou que você assuma a partir de agora, você jamais deixará de ser meu filho. E, através de você, todos que venham me acolher, seja homem ou mulher, o que for, eu irei receber dentro da minha casa. Porém, viver a vida da homossexualidade, meu pai se montava, ele saía, ele tinha a vida livre dele antes de saber que eu existia. E, de fato, eu sou filho biológico. Quando foi em 2005, ele teve formação da minha mãe, que ele precisaria de alguma forma ter que me criar. E a única coisa que meu pai fez para poder me criar foi abandonar a vida trans que tinha. Abandonou toda a vida. Existe um aspecto maior, pessoal, porque além do quilombo, nós somos um espaço religioso, também foi influência disso. Meu pai teve que abandonar toda essa vida dele para poder me reeducar, porque ele sabia o preconceito que a gente ia viver. Naquela época eu não tinha um ensinamento como hoje nós temos, né? Inclusive somos encabeçados pelo projeto do LGBT. E nessa criação, sem contar que meus tios nenhum queriam que meu pai me criasse, porque o que ele mais ouviu foi que ou eu ia virar um drogado, ou eu ia ser um homossexual gay, que isso era visto da forma pejorativa na família pelos meus tios, ou eu simplesmente não seria ninguém. Pasme, sou o primeiro sobrinho a ter uma formatura da minha família, onde tem uma pós-graduação, onde meu pai mesmo trabalhou sozinho com o suor dele para me colocar dentro de uma instituição. E com o passar do tempo, o espaço que a gente vive hoje, que é o espaço do Quilombo dos Nogueiras, ele recebe todas as pessoas constantemente, e dando o espaço hoje como um lugar que a pessoa pode buscar acolhimento. Quando eu digo acolhimento em todos os aspectos. Meu nome é Jair Palmeira Nogueira, filho de Florentino José Nogueira, Maria Dias Nogueira. Sou da terceira geração da Umbanda Paieira Seu Marinheiro. No mundo meu, no mundo espiritual meu, a gente acolhe muito mesmo os LGBT. Porque as outras religiões só criticam, só não temos portas. Principalmente quando eu era mais novo, não tinha caminhos para mim, fora em outra religião. Eu tentei ser católico, mas não tinha portas. Evangélico nem se fala, porque eu tinha minha opção sexual de ser homossexual, então eles não aceitam, quer mudar a nossa natureza, nosso instinto. Então os pais de santo antigamente nos ensinavam que era caminho, ensinava respeito, ensinava tudo que era bom no mundo, e sem discriminar a nossa pessoa. Meu nome é Noêmia das Mercedes Nogueira, sou quilombola do Quilombo dos Nogueira, filha de Florentino José Nogueira, Maria Dias Nogueira. Meu pai minha avó paterna era escrava.
escrava mesmo, com ferro marcado. Eu moro aqui desde 1963, mais ou menos. E até hoje, meus irmãos, quer dizer, eu e ela não nascemos aqui, mas viemos para cá criança. E os outros nasceram aqui. Porque meu pai sempre trabalhou, mesmo sendo militar, ele trabalhava, fazia tijolo aqui, plantava, criava animais, tudo aqui dentro. Então, sempre vivemos nessa casa aí. Essa velha casa sempre foi a nossa moradia. Depois casamos, fomos embora, enviuvamos, voltamos e estamos aí nessa luta. Então isso aqui é uma importância, não só pelo fato da gente ter um lugar, mas um fator sentimental. Assim. Eu acho que se tirar daqui vai separar todo mundo. E a família mora toda aqui. E nós todos, mora filhos, netos, bisnetos, quer dizer, do meu pai, né? Então, quer dizer, todos nós moramos no mesmo lugar. Temos um terreiro de Umbanda, temos um terreiro de Candomblé e temos uma igreja evangélica. Tudo isso. E ninguém tem problema um com o outro. Todos nós nos damos muito bem um com o outro. O tempo que eu morei aqui, eu trabalhei na olaria, ajudando meu pai, minha mãe. Eu plantei, eu cuidei dos meus irmãos, para minha mãe trabalhar, ajudar meu pai lá. Dormi queimando tijolos com meu pai e os outros rapazes, pessoas que me ajudavam. Então, quer dizer, eu tenho uma história muito complexa aqui dentro deste território, o Quilombo dos Nogueiras. Quando a gente vem aqui, a gente fica feliz com a energia da água. Para nós que somos umbandistas, isso aqui tem muito significado para nós. E quando eu era pequena, a lagoa para nós era uma diversão, que meu avô trazia nós aqui para brincar, trazia eu, meu irmão, minha irmã, meus primos. E a gente brincava muito aqui, lógico que ele ficava segurando a gente, né? E daqui a gente já subia, principalmente na época de manga, a gente já subia chupando manga, brincando, e ia se divertindo. Falar das vezes que você fugia pra cá escondido, Vanessa. Essa parte eu não posso falar. Todos nós estamos passadinhos dentro dessa lagoa. Que é essa? Pra mim, é a minha vida isso aqui, é meu mundo. Eu tenho 53 anos, nasci e criei aqui dentro, sem sair pra nada. Até hoje eu trabalho e como que essa terra me dá. Sim. Eu trabalho, crio meus bichos na minha casa, sou um zelador, onde que eu busco as minhas energias para os meus filhos de santo, para as pessoas que me procuram, as pessoas que estão precisando, né? Então a gente está aqui, isso aqui para mim é minha vida, é meu mundo. Se mandar vir aqui à noite, eu sei o caminho sem de olho fechado. Nasci, criei e quero morrer aqui dentro.
Iniciamos com o nosso documentário, com a nossa divulgação filmográfica do projeto, justamente para que a gente consiga acessar mais pessoas direta e indiretamente, para que as pessoas entendam o que é LGBTicidade. E esse projeto possa chegar nos outros bairros, né, para que as comunidades possam entender, compreender, né, os grupos que existem dentro dessa pauta e também valorizar e dar esse direito que é da pauta LGBTQIA+. Todo conhecimento é bem-vindo. Gostei, viu? Muito bom. Que outras pessoas aprendam, né, conviver com todas as pessoas, que é muito importante. Um diálogo fundamental para que a gente dê continuidade às pesquisas no que diz respeito à violência de gênero, em aspectos bastante singulares que já fazem parte de nossas atividades, né? E essa singularidade foi fundamental presente na fala das mulheres aqui dessa mesa hoje, nessa noite. A Unimons precisa cada vez mais de estar em contato com a sociedade, com as pessoas, com a diversidade, e a gente destaca a importância de projetos, de palestras, de debates, momentos como esses aqui, que seja o primeiro de muitos. Hoje nós aprendemos a diferença entre orientação sexual, identidade de gênero, entre sexo biológico, questões que muitas vezes nos pecam no ensino básico, ensino médio, ensino superior. Então é um processo de letramento que nos elucida muito, então é realmente um momento de muito aprendizado aqui. É extremamente importante que a gente abra as portas para a discussão, para o diálogo em torno da diversidade, para que cada vez mais a inclusão se faça presente em nosso ambiente. Tivemos a oportunidade de entender um pouco mais sobre algumas questões que abarcam o mundo LGBTQIA+, e tirarmos dúvidas e ao mesmo tempo estarmos inteirados com algumas leis que nos protegem no caso, eu digo por mim e por alguns dos meus colegas que também são da comunidade, né? Participar hoje do encontro ele foi importante justamente porque trouxe reflexões, né, sobre a necessidade de se trazer as questões LGBT para dentro da escola e que os professores eles devem valorizar essas questões e levarem até os alunos. E o Centro de Convívio é aberto, a gente também desenvolve várias atividades como esta, né, temáticas, a fim de trabalhar temas como a negritude, como a infância, como a questão LGBTQIA+, e como outros temas que atravessam, né, as nossas realidades. É importante trazer isso aqui também para os servidores que trabalham, porque é um meio, né, que tradicionalmente é mais machista, mais difícil de trabalhar essa pauta, então a gente acha que é importante e são super bem-vindos para estarem aqui. Eu agradeço a vocês, né, de coração, agradeço também a Deus, porque eu sei que tudo isso envolve o amor. Então, a partir do momento que envolve o amor, Deus está ali, né? Então, ter fé e seguir, isso aí aumenta mais a autoestima da gente, faz a gente superar cada obstáculo que vem, né, que a gente passa nessa vida. Muito obrigado. Beijo.